E o programa de hoje está falando sobre como é importante a gente saber respirar em todas as situações, seja no trabalho, no dia a dia e na saúde. E uma doença que está totalmente ligada ao nosso sistema respiratório é a asma. E é justamente dela que a gente vai falar agora com a Paula Albuquerque, que é alergologista, e com a Jamile Martins, que é farmacêutica. Bom dia, gente. Bom dia. O que é a asma? A asma ela é uma doença inflamatória brônquica e o brônquio é uma estrutura do pulmão por onde passa o ar. Então, quando ele está inflamado, ele dificulta a passagem do ar e aí traz os sintomas que o paciente refere de falta de ar, de tosse, de dor no peito. E o que causa esse bloqueio? Então, na asma, a inflamação faz com que a mucosa, que é uma estrutura também desse brônquio, fique dificultando a passagem do ar e ela vem geralmente de alergias, né, de uma estrutura desorganizada do sistema imunológico e esse sistema imunológico gera essa inflamação, fazendo com que os sintomas surjam no paciente. Sim, mas a pessoa, ela nasce asmática ou ela pode desenvolver ao longo da vida? Isso, existem vários fenótipos, como a gente fala em medicina, mas várias características individuais. Uma delas é a genética, então os pacientes filhos de asmáticos têm uma chance maior de ter asma, pacientes que têm outras doenças alérgicas, como rinite, também têm uma chance maior de ter asma. O ambiente é fundamental também para esse desenvolvimento, mas é uma doença que tem vários fatores envolvidos. Tá. E falando em ambiente, como que a gente mantém um ambiente seguro para evitar? Então, o paciente asmático, ele realmente precisa ter uma casa limpa, né? Ele tem que evitar a exposição a possíveis alérgenos. Os alérgenos principais para os asmáticos são os ácaros, que são componentes da poeira, né? A própria fumaça, ela acaba sendo um irritante também, como os outros poluentes. Em termos de ambiente, sofá, almofada, tudo que possa acumular ácaro, pólen, né? Nos lugares onde tem muito pólen, as gramíneas, são todos fatores de estímulo para essa resposta imunológica inadequada. E como que é feito o diagnóstico da asma? O diagnóstico da asma é um diagnóstico clínico e espirométrico. A espirometria é um exame que é feito para avaliar esses volumes pulmonares. Então, quando o paciente ele tem a inflamação brônquica e esse ar tem a dificuldade de sair do pulmão, ao realizar o exame, a gente consegue verificar essa dificuldade. E isso é feito por esse exame, que é um exame técnico mesmo. Junto com toda a história do paciente, né? A história familiar, a história de sibilância, que são chiados, de tosse, as mudanças climáticas, ou aos exercícios, ou mesmo um paciente que tem queixas diárias. Tudo isso é característico de maneira clínica, juntamente com o exame para auxiliar no diagnóstico. E a asma tem cura? Então, a asma, ela costuma ter uma evolução que a gente explica ao paciente que por volta da adolescência ela costuma entrar em remissão, Bruna, então ela diminui os episódios, principalmente os pacientes que têm quadros mais leves, mais brandos, e aí na terceira idade ela pode dar as caras novamente, mas existem também os pacientes com quadros mais graves que vão ter sintomas durante toda a vida. O tratamento ele pode ser feito, na verdade, o primeiro deles é a mudança de estilo de vida, né? Então é cuidar do ambiente, já que o ambiente é um dos principais gatilhos, né? É fazer atividade física, se alimentar bem, para que a gente possa estimular positivamente o sistema imunológico e através de medicações. Jamile, como é que funciona a bombinha? A bombinha, como a doutora falou, né, é a primeira linha de escolha para o tratamento. São dispositivos que possuem a medicação, né, no seu interior, e são muito bons porque, diferente dos medicamentos orais, eles não passam pela circulação, né, não precisam demorar tanto para fazer efeito. Eles são liberados nas vias respiratórias e acabam agindo mais rápido, né? Então, dependendo da medicação, que pode ser os corticóides, como também broncodilatadores, essas bombinhas são bem ideais. E Jamile, como é que funciona lá no Clinic Pharma esse acompanhamento ao asmático? Pronto, nossos consultórios Clinic Pharmas, a gente tem um acompanhamento desses pacientes asmáticos, né? Nós farmacêuticos traçamos um plano de cuidado, visto que a asma ela não tem cura, né, como a doutora falou, porém um paciente que ele tem o controle da asma, ele pode viver sim sem limitações. E nesse programa a gente ajuda o paciente a viver sem limitações, né? Orientamos sobre o uso da medicação para ver se está correta, orientamos também sobre as bombinhas, porque a gente sabe que no mercado existem diversas bombinhas, e os pacientes que vão lá não se arrependem.
E a gente ouviu bastante falar sobre a relação do asmático, o cuidado que o asmático precisa ter com a Covid, né? É um fator de risco? A asma é uma doença inflamatória do pulmão. Então, se você já tem um quadro inflamatório pulmonar e você é infectado por um vírus que também gera uma inflamação pulmonar, o seu desfecho ele pode ser um pouco pior. E agora a gente vai conhecer a história de uma pessoa que encontrou a solução para o problema dela na atividade física. Olha só. Olha, Bruna, desde a infância a Renata sofre com problemas respiratórios. Quando é que tudo começou? Ainda pequenininha, criança mesmo, com 2 anos, 3 anos. Eu tenho lembranças vagamente de correr para o hospital de madrugada, sufocada, sem ar. Era muito complicado naquela época, né? Era bem difícil. Além disso, você sempre foi uma criança muito alérgica. Muito alérgica à poeira, a pelo de animais, né? De ter crises frequentes, ter que tomar medicamentos praticamente todo mês. E diante de tantas crises, qual foi a saída? A saída foi, por recomendações médicas, né, começar a natação. E ainda na infância eu fiz uns 4 anos de natação. Foi o que eu melhorei bastante, essa questão do cansaço. Eu acho que o pior da asma é aquela sensação de falta de ar. O cansaço, aquela sensação de que você tá ofegante, tá sem ar, de que você quer parar. Eu acho que isso é o mais frustrante da asma. E como é que era o tratamento? Bem, o tratamento eram os medicamentos, os antialérgicos, né, para alergia e os inaladores, né, as bombinhas, aerosol. E depois de adulta, qual foi a solução para lidar com esse problema? Aí depois de adulta eu resolvi praticar esportes, né, comecei na musculação e caminhada na academia. E aí, por um desafio da minha prima, de uma amiga, eu resolvi correr, né? Me inscrevi numa corrida e comecei a treinar. Foi bem difícil no começo, porque a gente realmente sente aquele cansaço, não só o muscular, mas o cansaço respiratório. Mas eu consegui correr os 5 quilômetros da corrida, da minha primeira corrida. E como é que é a sua vida hoje com a prática de atividades físicas? Você sente que isso teve um impacto positivo na sua doença? Ah, com certeza. Hoje eu não preciso mais usar as bombinhas, os inaladores. A alergia está com muito tempo que eu não sei o que é, sentir aquela tosse, aquele pigarro na garganta, nada mais daquilo. Melhorei bastante. Então hoje você é uma corredora realizada. Isso, sou sim. Então vai lá, Renata, aproveita a sua corrida. É como você ir no estúdio, Bruna. Pois é, atividade física é extremamente importante para o asmático, né? E é importante lembrar também que, como foi falado na reportagem, os pacientes têm a impressão de que curaram. E a asma, a gente, né, já reforçou, não tem cura, né? O paciente ele passa a, muitas vezes na vida adulta, ter menos sintomas ou até não ter sintomas, mas a inflamação pode estar lá ainda. Então, por isso é um acompanhamento importante, a orientação é importante, porque o asmático ele costuma manter esse perfil inflamatório pulmonar, mesmo sem sintomas. Obrigada. E olha, gente, a Pague Menos, que sempre coloca a saúde em primeiro lugar, tem o maior orgulho de investir no esporte e na atividade física. Não é à toa que ela se tornou a patrocinadora oficial da seleção brasileira. É isso aí, gente. Saúde e esporte caminhando juntos por mais qualidade de vida.